próximos dias, nós vamos desfrutar da leitura e reflexão num livro que está na Bíblia que chama Efésios, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que tinha sido fundada por ele nessa cidade de Éfeso. Fiquemos juntas em reflexão, vai valer a pena, para que cresçamos cada vez mais em Deus. Vamos descobrir o que o Pai quer falar conosco. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Vamos dar início então à leitura e reflexão no livro de Efésios. Quando nós nos dispomos a conhecer mais de Deus, é preciso desfrutar da leitura da Palavra do Pai. É importante conhecermos, é importante identificar o que Deus quer falar ao nosso coração. Desta forma, vamos crescer nele, crescer espiritualmente, crescer como pessoa, mais uma pessoa, com uma identidade de Jesus Cristo. Mas para isso, eu preciso me dispor deste tempo de oração e de um tempo de leitura na Palavra do Senhor. Então aproveite este tempo, se você tem, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Efésios, para que nós venhamos acompanhar essa leitura e refletir juntas nesta palavra. É um livro que tem 6 capítulos e nos próximos vídeos que serão publicados, nós vamos então acompanhar cada capítulo e ver o que Deus quer falar conosco. No livro de Efésios, então, que está no Novo Testamento, um livro que é uma carta, uma epístola escrito pelo apóstolo Paulo. Este livro de Efésios, destinado ao povo cristão, acabado de aceitar quem era Jesus Cristo, o propósito de Deus para a humanidade quanto à salvação. Estes, então, recebem esta carta. E provavelmente, segundo os estudiosos, esta carta foi escrita por Paulo enquanto estava preso em Roma. Imagina a situação de Paulo preso, mas ainda preocupado em exortar, ensinar. Isso já é um ensinamento para nós. Por quê? Quando nós nos sentimos presas em alguma situação, são situações desconfortáveis, mas mesmo assim não podemos perder a esperança, o ânimo, o estímulo de querer ensinar as outras pessoas sobre a palavra de Deus. Paulo escreve também em uma de suas cartas, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, seu filho, que ele considerava como um filho, porque era um filho espiritual. E diz assim no capítulo 4, a partir do versículo 2: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Então é importante que nós ensinemos as pessoas daquilo que nós já aprendemos da palavra de Deus. Ensinar as pessoas somente com o que nós achamos como deve ser a rotina de uma vida, o aprendizado de uma vida, não edificará a outra pessoa. Mas quando você edifica a sua vida a partir da palavra de Deus, você tem que transferir este ensinamento a outra pessoa para que também esta seja edificada. E no livro de Efésios, então, no capítulo 1, Paulo faz aqui no versículo 1 e no versículo 2 uma saudação dizendo quem era Paulo. Ele diz que era um apóstolo de Jesus Cristo, então ele seguia os ensinamentos de Deus e ele fazia pela vontade do Pai. Então é vontade de Deus que você ensine outras pessoas. E ele dá uma saudação rendendo a graça e a paz da parte de Deus para com aquelas pessoas. E a partir do versículo 3, ele fala sobre a bênção de Deus em Jesus Cristo, autor da salvação da nossa vida, como que nós somos quando aceitamos esta verdade. E diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, o primeiro ensinamento, nós somos abençoadas. Quando aceitamos Deus na nossa vida, quando aceitamos Jesus Cristo, nós entendemos e vivemos as bênçãos que Ele tem para nós.
Aceitar estas bênçãos é dizer que a vontade dele é perfeita. E continua no versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele elegeu, ele nos escolheu. Ele nos criou para a honra e glória do nome dele. E nos elegeu, nos escolheu antes que o mundo fosse formado, antes que a terra fosse criada, antes que tudo que nela existe, como está descrito no livro de Gênesis, que fala sobre a criação, ele diz que nós já tínhamos sido escolhidas. Aqueles que ainda nascerão já foram escolhidos. E diz para que fomos escolhidas, para que fôssemos santos, ou seja, separadas do pecado, tomar esta posição de dizer: eu não quero me misturar com o pecado, eu quero aprender a viver em Cristo Jesus, a viver em Deus, com uma identidade de Jesus Cristo, para que eu diga não àquilo que fere a palavra de Deus. E irrepreensíveis, ou seja, perfeitas, em dizer que eu tenho vontade de aprender. Dizer que eu sou perfeita, que você é perfeita, que não há falhas em nós, isso é um equívoco, é um engano, porque não somos perfeitos. Perfeito só há um, que é Deus. Mas o que Ele quer que nós procuremos a sermos irrepreensíveis, a sermos perfeitas, aprender todos os dias como viver em santidade, ou seja, separada do pecado. De perceber que aquele ato que você cometeu te traz um certo desconforto e você percebe que aquilo não convém da palavra de Deus. Então você diz: eu não quero mais isso para a minha vida. Então, dia após dia, nós vamos aprendendo a sermos cada vez mais santificadas em Deus. E ele diz que isso tudo é no amor. E no versículo 5 continua: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aprovação superior. Deus é superior a todas as coisas. E ele disse que nós somos filhas dele, em adoção. Por quê? Porque o Filho unigênito, único da espécie, é Jesus Cristo. Mas ele entregou o seu único Filho por amor a nós, para que fôssemos salvos e adotados com a filiação de Deus na nossa vida. Então somos filhas de um Pai amoroso, um Pai poderoso, que pode todas as coisas, mas na vontade dele e não na nossa vontade. E envolve uma aprovação superior, é dele, vem dele. Não há outra fala de pessoas que diz que você não tem valor. Isto é uma mentira. Você tem um valor e um valor inestimável, porque você é filha de Deus. Creia nisso, acredite nesta verdade, porque a própria palavra está dizendo, e a palavra é a boca de Deus falando ao nosso coração. No versículo 6 diz: tudo isso para quê? Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, fomos criadas para louvor e glória do nome do Senhor. Como que alcançamos? Dizendo não para aquilo que foge à palavra de Deus, dizendo sim para Deus, desfrutando e praticando o que Ele tem nos ensinado. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Jesus Cristo, entregue no madeiro, crucificado, sangue derramado, que nos lavou, nos purificou, se assim aceitarmos. Ele fez esse sacrifício, mas venceu a morte, viva está à destra do Pai. Mas você precisa aceitar. Você precisa dizer: Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Através de Jesus eu tenho livre acesso a Deus. Através de Jesus Cristo eu tenho a vida eterna com o Pai, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude
dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. O que Deus fez através de Jesus Cristo, porque a autoridade suprema está em Deus, é para aqueles que já foram, é para nós que estamos, é para aqueles que ainda virão, até que Jesus Cristo venha buscar a sua igreja, ou seja, buscar aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Vou pular para o versículo 15, que diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. É Paulo dizendo àquelas pessoas. É como se você estivesse ouvindo alguém dizer sobre a fé que está em seu coração e que tem aumentado essa fé cada vez mais, que você tem vivido na dependência de Deus e essa pessoa não cessa de orar. O quão importante é você saber que tem pessoas que oram por você. E da mesma forma, o quão importante é para outras pessoas que sabem que você tem orado por elas e que você tem ajudado a mostrar a palavra de Deus. E a fé tem aumentado, porque há um versículo que fala sobre a fé, que está no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim: por sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé em nosso coração é também quando ouvimos a palavra de Deus. Quanto mais ouvimos, mais a nossa fé é aumentada. E continua no versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ore assim por outras pessoas, para que o conhecimento seja aumentado, para que a revelação da palavra de Deus seja aumentada no coração daquela pessoa. E ore assim também por você. Senhor, aumente o meu conhecimento, aumente a fé através da revelação da tua palavra. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tudo isso para identificarmos que Deus vive em nós, que nós somos mulheres escolhidas por Ele, abençoadas, transformadas pela palavra para que sejamos santas e irrepreensíveis, sem peso, porque somos filhas de Deus, com uma fé aumentada, porque assim pedimos. E termina este capítulo no versículo 22 dizendo assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, ou seja, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, Jesus Cristo é o cabeça da unidade e das pessoas que sabem quem Ele é e que o aceitam, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A vontade de Deus se cumpre através da unidade que existe em nós para com a igreja de Jesus Cristo, para que sejamos instrumentos de bênçãos na vida de outras pessoas, para que sejamos instrumentos de uma igreja edificada em Jesus Cristo. Para levar a palavra, uma palavra de convicção, é saber quem é Deus na minha vida e na sua vida. Fique conosco nas próximas publicações, desfrutando da leitura deste livro de Efésios, um livro prático para a nossa vida cotidiana, porque a esfera espiritual rege a esfera material. Se eu reconheço a minha filiação, tudo à minha volta vai ter um novo olhar, porque é um olhar com uma visão de Deus para todas as coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.